Toda a honra e toda a glória para Ele, Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor Jesus. Casa de Deus, a casa é sua, porque o que é de Deus, Ele compartilha conosco, é nosso também, amém? Ficam à vontade, sintam-se em casa. Meus irmãos, quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite, uma palavra maravilhosa, que fala de milagres. Você precisa de um milagre? Quem aqui precisa de um milagre? Pode levantar a mão. Eu preciso. Eu creio que todos nós precisamos de milagre. Porque quando as coisas se tornam impossíveis para você, você já fala, meu Deus, só um milagre. E aí que entra Deus. Deus entra com o milagre. O milagre é de Deus. O milagre não é o homem que faz. O milagre é Deus que tem a posse. Amém? Aqui falamos de 2 milagres. Primeiro, Marcos capítulo 6, se você está com a sua Bíblia, por favor. Marcos capítulo 6. Quero convidar a amada igreja em reverência à palavra do Senhor, para que você possa ficar de pé, aquele que pode. Marcos capítulo 6, é a partir do verso 45. Mas, meus irmãos, eu vou compartilhar aqui 2 milagres que é impossível para o homem. Impossível. Foi onde Jesus, Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 homens. É capaz do homem fazer uma coisa dessa? Jamais. Deus, Jesus, fez esse milagre. Ele agiu para matar a fome de todos. E o mais interessante, ainda sobrou 12 cestos de pães. De 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplicou para 5.000 homens comer. Aqui fala 5.000 homens. E olha que 5.000 é gente. E olha que um homem come. Imagina com bastante fome. Então aqui está aqui o primeiro milagre que eu quero compartilhar com os irmãos. O milagre da multiplicação. Então isso é para que nós, eu, você, possamos confiar mais no Senhor, acreditar mais em Deus, acreditar mais no Senhor Jesus. E quando você se encontra numa situação de estar impossibilitado, impossível para você, entra Jesus. Mas Jesus tem que estar com você, tem que estar presente todos os dias. Aqui é um milagre. Então, você conhece essa passagem, você já ouviu muito essa passagem, com certeza, que às vezes, meus irmãos, começa a passar despercebido para nós. Quando nós ouvimos demais, você eu já conheço. Você vai em outra igreja, você também já conhece, mas vem de novo essa palavra. Aí que está. É para nós não esquecermos do que Jesus é capaz de fazer, do que Deus é capaz de fazer, para nós não ficarmos frios com Ele. Para que nós venhamos a nos esfriarmos com o Senhor, começar a desacreditar. Então sempre é bom a gente relembrar daquilo que Jesus é capaz de fazer. Essa multiplicação foi algo extraordinário. Até os discípulos que estavam com ele, ficaram pasmos. Mas mais adiante aqui, você vai acompanhar comigo agora, foi quando Jesus andou pelas águas. Jesus andou em cima das águas, por cima da água. Algo impossível para nós. Todos nós no rio, em piscina, já tentamos um dia caminhar. Não tem jeito, não conseguimos. Pode tentar do jeito que você quiser. Não conseguimos andar por cima da água. E Jesus aqui andou. Jesus provou aqui mais uma vez o seu milagre, do que Ele é capaz. Então a palavra do Senhor está lá no livro de Marcos capítulo 6, versículo 45. Ao 52, diz assim a palavra do Senhor. Jesus anda sobre as águas, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar,
porque o vento lhe era contrário, perto de 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém? Pode se assentar, amada igreja? Meus irmãos, nós sabemos que a água, já diz assim, tem um ditado muito antigo, que a água não tem cabelo, né? A água não tem cabelo, você não sabe nadar, caiu na água, já era, né? E aqui, os discípulos, diz a palavra, que ele estava no meio do mar. Então eu imagino que tinha ali uma grande quantidade para eles chegar até a margem, e também uma grande quantidade, eu estava pesquisando, aproximadamente uns 5 quilômetros, para chegar até a margem. E eis ali uma tempestade, pegaram os discípulos no meio do mar. Agora imagina, esse barco nem motor tinha, remo. Quando nós deparamos aqui no rio com alguma maré, você fica totalmente desesperado. Você fica lá no meio do rio, você não sabe se vai, se volta. Você não sabe se vai, se volta. Você entra às vezes em desespero. Está aí, o Sandro já anda no rio, né, o Juninho também, o Mário, nosso irmão Mário também está sempre no rio. Sabemos disso, que quando você está lá no meio do rio, que vem um vento forte, a tempestade, você não sabe se continua, se volta. Às vezes não dá nem para você virar o barco. Às vezes você tem que tocar para frente, rasgando a maré mesmo, encarando, porque não dá nem para virar e nem voltar. Você tem que tocar, rasgar mesmo. Então eu imagino assim, meus irmãos, que os discípulos que ali estavam passando por um risco muito grande de morte. Esse barco possivelmente ia afundar. Ele ia afundar com certeza. Mas aqui a palavra diz que Jesus, passando por eles se assombraram, viram aquele, acharam que era um fantasma, e Jesus adentrou no barco. Quando Jesus adentrou no barco, a tempestade se acalmou. Acalmou-se o vento. E os discípulos, a palavra diz assim, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. Jesus estava vindo de um grande milagre, que foi a multiplicação dos pães. Em seguida aqui, eles já depararam com esse outro milagre, os seus discípulos, e os discípulos ficaram pasmos. Porque muitos ali, os discípulos, ainda ficaram em dúvida na multiplicação dos pães. Como foi possível aquilo? E aqui de novo Jesus adentrou dentro do barco e aquietou a tempestade. Então, aonde que eu quero chegar com essa mensagem? Jesus tem que estar conosco. Tem que estar no nosso barco. Nosso barco somos nós. Quando Jesus está dentro de nós, as tempestades vêm. Aqui a pastora já ministrou aqui, falou alguma coisa sobre isso. As tempestades vêm, as dificuldades vêm, as dúvidas vêm, as crises vêm. Mas Jesus aqui diz, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. Porque ao mesmo tempo que nós ficamos assombrados com as nossas dificuldades, que vêm as crises, as angústias, as depressões, as tristezas, as dores, as enfermidades, ao mesmo tempo, nós temos Jesus conosco, nós confiamos nele, que tudo é possível quando ele está conosco.
Tudo é possível quando Ele está no nosso barco. As coisas se acalmam, as coisas se aquietam, se colocam no lugar. Nós temos mais capacidade mental para resolver as coisas. Nós temos facilidade, nós não nos apavoramos. A angústia que estavam esses discípulos dentro desse barco. Imagina, vamos nos colocarmos na vida desses discípulos, que estavam diante dessa tempestade, à 4h da noite, que era a madrugada, das 3 às 6 da manhã. Não era de dia, era a 4h da noite, das 3 horas às 6 horas da manhã. Então, meus irmãos, Jesus entrou para fazer com que esses discípulos ficassem maravilhados, assombrados. E às vezes nós ficamos, porque tem coisa que Jesus faz na nossa vida, que nós ficamos assim mesmo. Às vezes assustado, porque, meu Deus do céu, mas não sou eu que estou fazendo isso. Tem coisas que Jesus usa você para fazer, que depois você fala, será que foi eu mesmo que fiz isso, que falei isso? Eu orei para aquela pessoa e ela sentiu a presença de Deus, ela sentiu a presença do Espírito Santo, será que foi eu? Então, ao mesmo tempo que você fica pasmo, admirado, ao mesmo tempo você fica maravilhado, porque você sente a presença dele. Mas para isso temos que estar buscando essa intimidade com ele. Mas às vezes, o que acontece conosco, eu falo comigo também, a nossa incredulidade, de não confiar por inteiro no Senhor, de nós querermos agir da nossa forma, do nosso jeito, como nós queremos. É assim que eu faço, é assim que eu quero, vai ser assim. Nós temos que colocar mais a confiança no Senhor Jesus, acreditar mais nele. Assim foi este segundo milagre que Jesus fez aqui para nós testemunharmos nessa noite do que ele é capaz. A minha vida aqui hoje é um milagre, a sua vida aí é um milagre. As nossas vidas hoje aqui é um milagre. Porque eu tenho certeza que há momentos da sua vida que você já estava querendo desistir, já estava querendo voltar para trás, desistir. E Jesus entrou ali com a sua providência, com o seu milagre, e você está aqui hoje. Eu vejo isso na vida do João Paulo e da Thaís, exemplos para nós. Teve momentos, né, que como pai, a gente acompanha a vida deles, que eles estavam desanimando já. Eles estavam entristecidos, porque eles não conseguiam ter um filho. Era o sonho deles ter um filho. Mas é que está a providência de Deus, o agir de Deus, o confiar no Senhor Jesus. E hoje está aí a bênção, está aí o milagre, na nossa frente, vivo, né? Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu quero deixar para todos nós, confiarmos mais no Senhor. Quando você estiver diante de uma situação impossível para você, lembre-se que ainda tem alguém que pode fazer o milagre na sua vida, que é Jesus. Alguém que pode te levantar, alguém que pode te alegrar, alguém que pode deixar você de pé. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero fazer uma oração com os irmãos. Curva a tua cabeça diante do Senhor. Vamos falar com Deus de uma forma especial. Vamos clamar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Abre o seu coração para Deus. Qual é o milagre que você precisa? Você acha impossível para você? Para Deus não é. Para Jesus não é impossível. Então vamos colocar nessa hora diante do Senhor Jesus esta causa, esta situação, essa peleja. Vamos colocar diante do Senhor Jesus o nosso barco, para que Ele possa estar junto conosco, que está dentro do nosso barco. Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui nessa noite, Jesus, orando, sendo grato a Ti, Senhor, pela Tua presença aqui conosco. Não se afasta de nós, Senhor. Somos pecadores, ó Deus, e queremos
nos consertarmos. Queremos nos voltar a Ti, Senhor. Queremos nos achegarmos a Ti, Senhor. Queremos, ó Deus, ficar mais próximo de Ti, Senhor. Sabemos, ó Deus, que muitas coisas na nossa vida acontecem, ó Deus, por nossa incredulidade, ó Deus. Ou às vezes não acontece por nós não crermos em Ti, Senhor. Mas nessa noite, Deus, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Confiar em Ti. Colocar, Senhor, essa causa diante de Ti. E obrigado, Jesus, pelo que o Senhor tem feito até agora em nossas vidas. E eu creio, Jesus, que o Senhor vai fazer muito mais. Seja conosco nessa noite, Jesus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém.